Boa noite, pessoal. Trocando Figurinhas apresenta Das Antigas na TV, estrelando Antônio Fontes e Leves Litz. Participação especial, amigos do Instagram. Versão brasileira, Trocando Figurinhas. Boa noite, gente. Essa foi uma tentativa, tá meio sem sucesso, tá, de imitar aquelas aberturas clássicas das antigas na TV. Então, sejam bem-vindos. Já pegaram a sua água, o seu café, a sua bebida preferida? Tá? Acomodem-se, né? Hoje vamos circular por vários mundos. Vamos entrar no túnel do tempo para visitar um pouquinho o passado. Tá? Enquanto vocês aí se ajeitam, eu já vou chamando o nosso convidado, né? Nós temos aqui, olha, quanta gente já tem aqui, nosso convidado. Deixa eu acenar aqui, pessoal, vou pedir aí uns segundinhos para vocês, mandar um aceno para todo mundo particular. Olha quanta gente entrando aqui, gente bacana, hein? Então, vou chamar o nosso amigo, nosso convidado especial, Antônio Fontes. Antônio Fontes. Se você puder, apareça. Então, mandei já a solicitação, está conectando. Opa! Opa, como é que vai? Saudações do presente para o outro presente, né? Tudo bom, Antônio? Alô? Tudo bem? Tudo bem? Vocês Tá estão me me ouvindo ouvindo? bem? Tá funcionando aí? A tua conexão, eu sei que para conectar os tempos a Conexão? gente tá mais ou menos conexão. Tá um pouco turvo o seu Pois é, visual. tá cortando. Tá pipocando. Aqui eu tô bem, um pouco gordo, tenho que fazer a barba. Tô brincando. Mas você, a imagem, fale alguma coisa, deixa eu testar o seu áudio. Tá me ouvindo bem? Pessoal que está nos acompanhando, vocês estão ouvindo bem, o Antônio, alguma coisa? Hello? Antônio, se você está me ouvindo, fazendo uma brincadeira aqui, Antônio, você está entre nós, cadê você? Eu vejo você, Antônio. Melhorou? Opa, tô vendo agora, melhorou a sua imagem. Agora eu tô vendo, a gente trocou a conexão aqui. Ah, legal, é isso. Não, olha só. Eu faço sempre brincadeiras, né? Que aquele grande gênio que era o Leonardo da Vinci também teria esses problemas, né? Ou até ficaria pior do que a gente, né? Para saber. Mas, enfim. Não sei. Talvez. Ah, legal. Então, seja bem-vindo. Boa noite para você, Antônio. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Agradeço que você tenha aceitado o meu convite para esse. Não é um programa, isso aqui é o quê? É uma rede de afeto que, devido a esse distanciamento provocado aí pela Covid-19, então eu criei para conversar com os amigos e ver um outro lado que às vezes eu não tinha muito conhecimento, que eu sabia, eu via nas nossas conversas, a gente conversava um pouquinho aqui, acolá e tal, e acho muito interessante, né? Então, Antônio, qual que é a tua profissão, assim, para quem está assistindo a gente saber? Eu sou engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico, mas assistia muitos... Na verdade eu sou engenheiro, a engenharia é uma ciência exata, né? Mas eu sou engenheiro meio diferente, eu diria assim, porque eu tenho esse lado, eu gosto de escrever, eu gosto de outras coisas que não são exatamente uma ciência exata, né? Então, gosto de desenhar essas coisas, então eu sou meio diferente. Mas eu sou engenheiro de profissão, sou formado sou formado há 35 anos. 35 anos. 35 anos. Tá. Mas bem antes disso, você já assistia, né, aquelas séries de TV, né? Sim. Ainda estava quando você... Na verdade, você criou aquele grupo no Facebook, né, o Das Antigas da TV, né? E todas as fotos que você publicava lá, você deve ter notado que eu sempre fazia um comentário, né? Sim. Porque eu vendo aquelas fotos, sempre me ocorria alguma coisa.
né? Dependendo do seriado, eu lembro de episódios, eu lembro de cenas dos seriados, das séries. Sim. Né? A gente tem essa mania de falar seriado, mas hoje em dia é série, né? Ah, é? Mas, na verdade, quando se fala em TV de antigamente, seriados da TV de antigamente, o máximo que as pessoas chegam é Gênio é um Gênio, Túnel do Tempo, né? Viagem ao Fundo do Mar, às vezes, né? Sim. Só que isso daí começou muito antes, né? Ah, sim. Eu me lembro, só para a gente contextualizar, eu sempre fui gordinho, né? Não fiz pré-escola, entrei no primeiro ano direto, naquela época se falava primeiro ano. Entrei no primeiro ano direto, e então o que eu fiz até os 6 anos de idade, porque eu entrei no primeiro ano com 6 anos, eu fazia só em agosto, mas eu entrei no começo do ano. Eu fazia 7 só em agosto. E o que aconteceu? Esse tempo, basicamente, eu passei vendo televisão, entendeu? Porque eu era gordinho e tal, e eu não ia muito na rua, essas coisas. Eu fui brincar na rua mais velho, né? Sim. Tipo, 8, 10 anos. Legal. E daí, aí eu comecei a lembrar. E outra coisa, como a gente está falando de antigamente, então eu agi como antigamente a gente agiria. Só busquei os dados da minha memória, entendeu? Não pesquisei nada de internet. Então, o que eu falar aqui, o que a gente conversar, o que eu falar, eventualmente alguém pode falar, não, mas não era assim. Mas eu lembro dessa forma. Legal, né? legal. Eu lembro de alguma... porque isso sempre acontece, né? As pessoas... Não, a gente ainda mais hoje em dia, sim. Isso acontece muito. Foi bom se falar. O que esse cara está falando? Não, foi bom mas se falar. Eu quis manter o espírito da coisa baseado na minha memória. Ótimo. Então, tudo que eu falar aqui são lembranças pessoais. Claro. Antônio, fica tranquilo, como eu disse, aqui não é um programa, isso aqui é um bate-papo entre dois amigos, em que apenas quem tem acesso à internet que vai ver. Sabe, a pessoa que não tem acesso à internet, ela nem vai ver isso aqui. Então pode ficar tranquilo. Que eu quis manter o espírito da coisa, né? Aliás, então, voltando a isso, sim. O que acontece? Quando eu nasci em 1961, né? Em agosto de 1961, eu nasci em Santos, São Paulo, e vim para Curitiba, eu tinha 13 anos. Eu me considero curitibano, adotei essa cidade. Mas lá em São Paulo, a televisão era um pouquinho mais avançada que no Paraná, naquele tempo. Né? Mas era ruim também, mas era mais avançada. E daí eu puxando pela memória e tal, a primeira lembrança que me vem é dos seriados da República. Não sei se você já ouviu falar. Que a República era uma produtora de filmes, de seriados. Então, era assim, era em capítulos, era uma novela. Só que era uma novela de ação. Né? Então, por exemplo, o bandido prendia o mocinho na serra elétrica lá, aí a serra começava a andar, aí acabava aquele episódio. Aí o cara falava, o que acontecerá? Né? A gente sabia que no dia seguinte o cara ia se safar, né? Sim. Às vezes eles estavam brigando dentro do carro e o carro caía no abismo. Olê. Aí no dia seguinte o cara pulava do carro antes do carro cair, né? Sim. Esse tipo de coisa assim. E esse tipo de seriado, eles tinham... os que eu me lembro, né? Tinha um que chamava A Rainha de Java. Se passava um povo da floresta, eles viviam nas árvores, no alto.
e eles usavam tipo uma asa delta para se movimentar. Claro, era um efeito especial, né, da época, mas um defeito especial. Mas eles usavam como se fosse uma asa delta. Era muito legal. E esse eu lembro bem. E tinha um outro que era o Homem-Foguete. Ele usava um capacete, parecia uma ogiva, assim. Como se fosse o capacete do Homem de Ferro, só que em formato de ogiva. Uma jaqueta de couro e tinha uma mochilinha com 2 tubinhos atrás, que era para ser os foguetes dele, né? Daí ele saía correndo, esticava os braços assim e saía voando. Ele não era um super-herói, ele era tipo um policial, como é que se diz, um paladino da justiça. Legal. E tinha um outro que eu não lembro o nome, que era um cientista, e ele sentava tipo numa cadeira elétrica, e aí saíam umas faíscas assim, e ele virava um pirata com superpoderes. Aí aparecia uma caveira assim, um símbolo aquela bandeira pirata no dorso da mão dele, assim, sabe? E daí ele se transformava. Eu só lembro de Opa, 4, Antônio? 5 anos, talvez. Legal, uma coisa que era engraçada. Duas coisas que eram engraçadas desse seriado. Eles atiravam com um revólver com um tambor de 6 balas e as balas nunca acabavam, né? E às vezes o cara matava 10 bandidos com um tambor. E outra coisa é que eles brigavam e o chapéu nunca caía. E tanto isso daí inspirou o Spielberg, porque o Indiana Jones usa o chapéu e ele tá sempre com o chapéu. E até acho que no primeiro, quando eles estão fugindo, que tem uma porta descendo assim, ele passa por baixo e volta para pegar o chapéu, né? Isso é uma referência, tem muita referência no Indiana Jones desses seriados antigos. Nossa, que bacana, Antônio. E você vai ainda enriquecer muito mais nosso bate-papo aqui à medida que eu vou colocando algumas fotinhos que eu trouxe. Você vai poder colocar aí. Muito legal, muito legal. Deixa eu contextualizar aqui uma coisa, Antônio. Eu só quero agradecer a presença aqui de vários amigos que já estão participando, a Lara. Também eu gosto de ler os comentários, porque não fica registrado aqui no chat depois, tá? Porque então ele apaga. Se apaga, sim. A Valesca entrou, né, também acenou. Gils Fontes, você conhece? Vagamente. Vagamente. Oi, Gil. Inclusive, quero agradecer aqui online a ajuda dela, que o equipamento aqui é dela, o tripé e tudo, ela focalizou aqui, fez o foco, porque ela está acostumada a fazer lives. Né? Por acaso ela trabalha na área de comunicação, alguma coisa assim? Por acaso ela também. Tá, a Valesca falou que adorou a abertura, né? Se você perdeu, quem estivesse nos assistindo, se perdeu a abertura, veja depois. Não tem nada na abertura, né? Aqui a Valesca está falhando um pouquinho, isso foi no começo, a Viviane, a Gil estamos arrumando, leves, que bom que vocês já arrumaram, a gente já está aí na conversa. Perdidos no espaço, a Viviane falou era o melhor, a gente já vai falar sobre eles. Tá vendo? O povo lembra do Perdidos no Espaço a partir do Perdidos no Espaço. A Valesca falou que essa do chapéu é clássica, tá? Então, a Helenice também entrou. Então, vamos começar aqui. Vou colocar a primeira figurinha. Vamos ver. Você lembra de quem que é essa figurinha? Consegue identificar? Sim. Essa é fácil. Sim, o Daniel Boone e o Mingo. Essa é fácil. Daniel Boone e o Mingo. Você assistiu esse seriado? Assisti. Sinceramente, não era dos meus favoritos, mas eu assisti. Tá. Olha, só assistia também. Ao contrário, bem, até contextualizando outra coisa que o pessoal daqui que está participando ou que está assistindo, né, que o Antônio mencionou, lá no Facebook a gente tem a página, né, das Antigas na TV, em que a gente sempre vai colocando uma pergunta, alguma coisa e tenta falar para a pessoa responder sem buscar no Google. Se ela for lá no Google ou pesquisar, tudo bem, não tem problema, a opção é dela.
Mas a brincadeira é mais legal, tanto que o pessoal se confunde, né? Coloca o nome de um personagem da feiticeira lá das Panteras, então mas é muito legal. Eu fui atrás da internet pegar alguns dados, assim, por curiosidade, né? O Daniel Boone, que a gente tá vendo aí, lembra da musiquinha? Fast Parker. Nossa, muito boa, hein? Muito boa memória. Exatamente, Fast Parker. Foi nos Estados Unidos, né? De 64 a 1970, esse seriado. Sabe quantos episódios, Antônio? Você tem uma ideia? Olha, foram muitos, viu? Muitos, exatamente. Mais de 50. Mais de 50. Acertou. Foram 165 episódios. Tá? Olha, uma pergunta que a gente estiver assistindo e acompanhando a gente, assim. Esse aqui era um seriado da TV, né? Mas existiu mesmo, será? Um Daniel Boone, né? E ali no seriado, você lembra quantos filhos ele tinha, Antônio? Não, acho que ele tinha 2, né? Um ou 2. Dois, né? Né? O filho Israel e a filha. A filha eu não lembro o nome, tá? Mas ele tinha 2. Bem, a pergunta que eu fiz é se existiu mesmo Daniel Boone. Realmente existiu. Existiu um personagem, né? Só que ele teve 10 filhos, o real, né? Tá? Só por curiosidade. E agora, então, Daniel Boone. E esse aqui? Esse tem que aproximar. Eu vou dar uma dica. Em Swahili quer dizer médico. O título desse seriado. O Daktari? Daktari. O Clarence, o Leão Vesgo e a Jude, o Macaquinho. E tinha o Totó, que era o menorzinho que ajuda. Você assistiu também, Daktari? Assisti, todos. Aqui a gente tem um gato da vizinha. Mas assisti preto e branco. Também, daí a gente lembra. Preto e branco. Daí eu lembrei do Clarence. A primeira vez que eu vi, lembrei do Clarence. Né? É verdade. Né? Assisti muito. Deixa eu ver se eu tenho mais um aqui. Eu acho que esse aqui ninguém assistiu, porque ninguém conhece aqui. Ficou um pouquinho fora. Não tem como arrastar. Anthony Newman e Doug Phillips. Túnel do Tempo, né? Até alguns programas utilizaram. Isso era muito engraçado. Semelhante ao Civil, né? Que eu fiquei sabendo há pouco tempo que é Civil, não é Civil de Polícia Civil. Não. E é engraçado que sempre dava pau no túnel, né? E saía aquelas faíscas, todos aqueles troços, e aí eles iam lá no painelzinho, mexiam e resolviam, né? Era muito engraçado. Mas era detalhes interessantes desse seriado. Onde eles caíam, eles conseguiam se comunicar, né? Todo mundo falava inglês, não importa o lugar do mundo. Mas daí como é que a gente ia entender se eles não falassem? Tudo bem, é uma licença poética, né? Sim, não, eu sei. É igual Star Trek, né? É a mesma coisa. Sim. Em todos os planetas do universo eles falam inglês. Filme de ficção, ele sai no planeta e ele já sai respirando, né? Agora estão já, mas todos os antigos você saía no planeta, né? Respirando o ar do planeta. Mas eu gostava também. Eu lembro de um episódio que houve que eles caíram numa cidade do Velho Oeste. No Velho Oeste, do Oeste americano, uma cidade. E eu estava passando o cometa de Halley. E existia uma mina na cidade e tinha acontecido um acidente. E os mineiros, sei lá, 20, 30 mineiros, estavam presos na mina. Precisavam de socorro. E as pessoas simplesmente estavam ignorando o acidente, estavam olhando o cometa, adorando o cometa, com tochas, não sei o quê, achando que o mundo ia acabar. Então, tanto fazia socorrer ou não socorrer, porque o mundo ia acabar. E daí os dois, o Tony e o Doug, eles fazem de tudo para salvar os caras. Né? Sim. Bem interessante. Você sabe, até você comentou lá no grupo, né? Curioso a época justamente que eles caíam, né? A África, a Ásia, em qualquer lugar do planeta, né? Isso eles, inclusive, não só iam para o passado, como iam para o futuro também, né? Encontravam alienígenas. Tinha até umas propostas... O futuro era meio palha, né? Vamos falar a verdade. Sabe o que eu acho interessante, assim, como talvez um estudo antropológico, não sei se dá para dizer isso, como é que eles pensavam que era o nosso futuro, né? Que a gente está no futuro que eles imaginavam nos filmes.
Então você vê, às vezes, um filme de ficção de disco voador, ele vai lá, pega o disco voador e tem aquele puxa o microfone com fio, né? Ou até olha É, aquelas coisas é. assim que eles imaginavam o Ah, futuro, né? a primeira temporada do Star Trek, do Jornada nas Estrelas, original, né? Também, eles usavam, a Uhura usava um fone com fio, Com fio, sabe? Um negócio bizarro, assim. sim. Depois, a partir da segunda temporada, não, ela só tinha um plugzinho que ela usava no ouvido. Você sabe que... Então, embora existissem muitas coisas assim que realmente se materializaram, né? Tipo o comunicador deles, o tricorder nem tanto, né? Mas é um celular, um flip phone, né? Aquele comunicador dele. Sim, é. Não, você sabe que os... Aí eles tinham uns quadradinhos coloridos com informações que eles colocavam no computador que era um disquete de 10 anos atrás, né? Então algumas coisas realmente... É, E eles tinham as imitações tecnológicas também, né? sim. Haja imaginação e... Não, um computador, o que era? Uma caixa com um monte de luzinha colorida piscando, né? sim. Ou um tubo de televisão fazendo umas imagens assim, dançando. É. Não tinha muita... Então, só... Mas Star Trek Star Trek. Olha, o Star Trek teve 79 episódios, segundo o nosso assessor aqui do estúdio, no Google, é o nome dele. O Túnel do Tempo a gente teve 30 episódios, poucos, né, se compararmos aí com os outros. O Daktari teve 89 episódios, né, só por uma curiosidade. O Dactar, eu gostava do Dactar. Você sabe, você lembra, por acaso, do nome do último episódio gravado do Túnel do Tempo? Não, esse não. Não, é a cidade do terror. Não, a cidade do terror também era futurista. Eles foram para o futuro, foi a última deles. Mas isso foi gravado em 1967, mas o episódio que foi gravado em 67, o futuro que ele se mencionava era 1978. Vai lá, procure e assista. Aí você vê se bateu ou não bateu, a gente pode reclamar. Ó, mais comentários aqui, a Valesca falou que do Túnel do Tempo, geralmente era um episódio histórico. A proposta era muito boa, né? Mostrava esse mundo múltiplo, né? Essa pluralidade de culturas, isso também era bacana, né? A Júlia, agora o Leves pegou pesado, lembrar o nome do episódio. Um barato esses computadores de seriados, é verdade, né? Deixa eu ver. Então, e agora, quem você reconhece? Aquele pessoal ali, ó, será que é a Segunda Guerra? Esse aí é o... Que pena que o Wilson não está aqui, né? O Wilson saberia. Estudioso. Guerra, Sombra e Água Fresca, né? Eu lembro do Lepo, o Hogan, o Schultz, o Coronel Klink, aí o afrodescendente ali, eu não lembro o nome dele. Sim. E os outros dois ali também não lembro. Mas do Coronel Klink, do Schultz, do Hogan e do francesinho. Pois é, era ambientado durante a Segunda Guerra Mundial, né? Que pena que num campo de prisioneiros, né? Só que era uma comédia, né? Faziam os alemães de palhaço, né? Essa que é a verdade. Mas todo seriado americano de guerra, igual o Combate também, a mesma coisa. O Combate, eles nunca perdiam, né? Eles podiam enfrentar um batalhão que eles nunca perdiam. Agora, desse aqui, eu acho que você assistia, né? Esse é novo, né? Esse é novo demais. De 85 a 92, ó. Aposto que tem gente aí que nasceu depois, tá? Esse é o grande, é o guru dos que adoram uma gambiarra, né? Porque o cara era campeão, né? Como é que era para eliminar o vazamento de um tanque
né? Do que é, de um produto químico. Um tanque, por exemplo, usou chocolate. Chocolate, chicletes. Um ovo, eu lembro de um episódio Chiclete. que ele colocou um ovo dentro do radiador, porque o radiador estava furado. Não, na verdade, esse daí existe mesmo, esse daí acontece, isso aí é possível. É possível. É uma solução possível. Então, no kit de primeiros socorros do veículo, é bom levar um ovo cozido. Você pode, pode levar um ovo. Né? No caso do radiador... Não, você vai quebrar, teoricamente ele vai escoar e vai tender a sair pelo furo e vai cozinhar no furo, né? Essa é a teoria, né? Depois desse, eu não lembro o nome desse ator aí que fez. Você lembra ou não? Não lembro o nome dele. Não. Mas ele fez outros seriados depois. Ele fez Stargate também, né? Mas daí já bem mais pra frente. Também parece que foi um sucesso da ficção. Falando em ficção, e esse aqui? O David Vincent. David Vincent, lembra? Os Invasores. Os Invasores, isso mesmo. Esse aí eu assisti, acho que em preto e branco ainda, com certeza, e eu morava lá em Santos ainda. Eu tinha, acho que 7, 8 anos. Ele identificava os... Passava a noite, eles tinham o dedinho duro, né? O mindinho. E passava a noite, porque naquele tempo a televisão era só enlatado, né? Não tinha produção local. Sim. E era só seriado. Esse é contemporâneo do Fugitivo, do Mannix, do Fugitivo, Mannix, Quinta Dimensão, que era de terror, que eu não assistia porque eu tinha medo. Tá. E tinha o Kolchak também, que era um investigador paranormal. Kolchak. Não é Kojak, é Kolchak. Tá aí ele aí, ó. Isso aí. É um dos meus favoritos. Não sei se é porque ele era jornalista, ele ia investigar. Era um dos meus favoritos, eu adorava, ele misturava. Esse eu também não gostava muito, eu tinha um pouco de medo de assistir. Né? Mas Kolchak, né? Eu também assisti. O pessoal confunde com o Kojak. Eu nem coloquei o Kojak aqui, preferi o Kolchak, né? Ele era uma mistura de Constantine, né? Com jornalista, ele era bem escrachado. Olha, eu me lembro de poucos episódios. Esse é um que, se eu encontrar, acho que para vender, eu acho que vou comprar uns box deles, né? Então, deixa eu ver aqui, que a gente estava falando antes, do MacGyver, né? Só para ver aqui, quantos seriados teve? 36 episódios o MacGyver. Não foram tantos assim, pouco, né? Eu achei pouco. Depois fizeram, acho que outras, né, remakes por aí, né? Sombra e Água Fresca, 168 episódios. Esse foi, hein? Eu me lembro que assisti bastante também, né? O Túnel do Tempo eu falei já que eram 30. E deixa eu ver um aqui agora que eu acho que o pessoal vai gostar. Tá! Perigo! Né? Tá as garrinhas dele. Você sabe que na minha infância, não sei se, Antônio, eu tinha eles vendiam aquela geleia numa casquinha e vinha às vezes um brinde, vinha às vezes um anel, e um deles eu comprei e vinha um robozinho desse aí, sabe? Eu falei, onde é que foi parar esse robozinho? Hoje tem na internet, acho que por R$800 você compra um. Mas na verdade o Perdidos no Espaço, ele passava domingo às 6 horas da tarde, aos domingos. Daí a gente passava o dia na casa da minha avó materna, todos os primos, todo mundo. E chegava esse horário, a gente assistia o Perdidos no Espaço. Só que sempre quando acabava o episódio, já tinha a chamada do próximo. Né? Daí se tinha monstro, eu já não assistia, porque eu ficava com medo. E naquela época o Ovo Maltine fez uma promoção e você mandava uma cartinha lá, mandei Alô, Antônio? N cartinhas. Oi? Tá me ouvindo? Oi. Tá me ouvindo? Deu uma travadinha de 1 segundo só. Tô ouvindo, alto e claro. Então, daí você mandava uma cartinha lá para o Ovo Maltine lá e eles sortearam acho que 100 robozinhos desses aí. Você ganhou um? Não ganhei.
E daí, depois, porque o produtor do Perdidos no Espaço é o Irving Allen, né? Depois do Perdidos no Espaço veio a Terra de Gigantes. Terra de Gigantes, E será que temos a aqui? Terra de Gigantes substituiu o Perdidos no Espaço. Ah, substituiu. Mas não era a mesma coisa, né? Eles pegaram o mesmo esquema, uma nave que se perdeu, né? Na verdade era um ônibus espacial, né? Que tinha lá 6, 8 pessoas. E daí ele perde o controle, cai num planeta e quando eles vêm, eles estão numa terra de gigantes, né? E aí tem o covardão, porque esse problema aconteceu com a nave por causa do Fitzhard, que era o Dr. Smith da série, né? Sim. Porque o Júpiter 2 se perdeu no espaço por causa do Dr. Smith, né? Porque ele entrou lá de clandestino, ele ficou preso lá e a nave não suportou o peso e saiu do rumo, né? E daí eles nunca mais se acharam. E tanto é que chama Perdidos no Espaço. Sim. Mas uma coisa interessante é que o objetivo era colonizar Júpiter, né? Eles iam para Júpiter colonizar, né? Fazer alguma coisa. Primeiro que a gravidade de Júpiter é impossível, né? Mas tudo bem. Só que eles foram uma família, né? Como é que eles vão colonizar um planeta se eles são uma família? Né? Uhum. Eles vão procriar como? Só tinha o Dom, né? Que era o subalterno lá do comandante Hobbes. Então, olha ali, né? Você tinha o Dom, tinha... O Dom poderia casar com a Jude e ter filhos, né? Aí daria. Então, ali no desenho, então, nós temos o Will, você tá vendo? O Will e o robozinho, né? Aquela lata velha de sardinha. O pessoal gostava do Dr. Smith, né? Que também... O Dr. Smith era muito calhorda, né? E aqui nós... Ele era bem calhordão. Ó, você tá vendo a foto? Consegue ver aí a fotinho, um pedacinho dela? Sim, aqui aí o comandante não tá com aquele clássico machado dele, né? Que era um palito de fósforo com um pedaço de gilete, assim. Mas eles estão em torno... Que ele usava de machado. Eles estão ali na frente de uma máquina fotográfica, viu? Sei que tá difícil de identificar, mas estão na frente da máquina fotográfica. E você, desses clássicos, vamos ver se esse aqui você lembra. Esse aí só dá para ver um pedaço da foto, que pena. Isso não tem como regular, é o Instagram que vai na hora. Isso mostrava a família inteira, uma família. Vou dar uma pista assim, começava com W o nome e terminava com Altons. Ah! Adivinhou? Altons. Ah, acertou, olha só, isso é bom ainda. Isso aí passava às 5 da tarde na TV Globo. 5 da tarde? Puxa, não lembro disso. 5 da tarde. E, originalmente, isso em 1974. Ah, então era isso, nem tinha nascido ainda. Né? Boa noite, John Boy, né? Boa noite, Marianne. Né? Isso ficou famoso, né? Ficou clássico, isso ficou um clássico aqui. Depois a Globo tirou os Waltons e começou a passar os Super Amigos. Super Amigos. Nossa, foi uma reclamação geral. Super Amigos, aquele desenho Super Amigos. Sim. E esse aqui, falando de ficção científica? Ah, esse é velho, hein? Esse eu quase não assisti, porque passava na Globo e a Globo lá pegava muito mal. Eu não conseguia assistir, quase a gente não conseguia assistir a TV Globo. Olha, não tinha retransmissora naquela época, né? Então... Você acha que é tão antigo assim? National Kid. National Kid. Né? É da década de 1950. Não, mas eu assisti. Né? Pois é, pra você ver que... Ah, mas isso aí reprisou. Poxa, você estragou achando que estava vendo em tempo real, né? Porque não num pensamento cartesiano linear, né? Mas num pensamento quântico. Na verdade, eu me divertia com isso daí, porque quando ele ia lutar com os incas venusianos, eles só ficavam dando pirueta assim na frente dele, né? Aí ele dava um golpezinho assim, o alienígena morria na hora e se desintegrava, né? Não, tinha um grupo dos incas venusianos dentro da nave deles, eles eram um grupo todos parecidos colados, assim, eles iam para um lado, daí ele ia para o outro, daí eles trocavam de lugar. Ó, ele parece que tá fazendo tai chi ali, ó, ele tá numa postura ali. E você sabia que
quando eu era criança, eu brincava que eu era o National Kid. É, 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 interessante era a capa dele, né? Que era uma capa engomada, né? Daí ele esticava os braços assim, aquela capa engomada para dar a sensação de que ele estava voando. me parece, eu não tenho, eu teria que confirmar isso, mas que a história é que foi um fracasso no mundo inteiro, só no Brasil que foi um sucesso, né? Foi um fracasso até no próprio É. Japão, parece. Não sei se procede essa informação. Mas aqui, né, aqui enlatados, a gente gosta de enlatado, né? Sardinha Ah, nossa enlatada, senhora. né? Ah, Né? E essa aqui? Olha só que. esse é, Nossa, hoje eu é estava muito vendo a legal, né? abertura desse, eu falei para Valesca, né? Nossa, deu saudades, porque a abertura é bem legal, né? Ele tá submergindo, né? E aí aquele barulho do sonar, olha ali como é que é o. Esse seriado ele teve várias fases, né? A, a primeira temporada foi preto e branco, era preto e branco. Apesar de que eu vi preto e branco direto, né? Mas depois a gente revendo, a primeira temporada era preto e branco, e era um seriado assim, uma série que tratava de assuntos militares, assim, sabe? Sim, Espionagem contra o civil, e o exército americano envolvido, a marinha americana envolvida. Aí depois eles meio que degringolaram, né, para aquela ficção científica maluca lá, que colocava aqueles caras com aquela roupa de mergulhador com barbatana e para fingir que era monstro marinho, né? E daí, mas o Submarino era um salão de festas, né? Meu Deus do céu. aqueles. Dava para dar uma festa para 500 convidados nesse Submarino. Era um troço impressionante. Né? Esse é outro. Detalhe engraçado era o reator nuclear deles, né? Às vezes dava algum problema, o reator ia explodir. Aí o próprio almirante Nelson ia lá, colocava um aventalzinho de borracha e daí puxavam umas lâmpadas fluorescentes assim para fora, aí o barulho do reator começava a diminuir e a pressão ia diminuindo. Mas, mas era legal, assim, eu gostava bastante também. E eu gostava do subvoador, porque o subvoador era um aeromodelo mesmo, né? Ele voava mesmo. Tem É, algumas cenas que dele entrando na água ou saindo da água, sim, e são cenas reais, né? Era um modelo em sim. escala, né? Proporcional ao submarino, que era grande também, É. igual a Enterprise, né? Mas ele voava mesmo. É, você mencionou Era Enterprise, bem tem ali, legal. ó, tá ali, ó, no É, set filmagem. exatamente, a mesma coisa, só que o civil era embaixo É, d'água. lá. E, Pode falar. outra coisa interessante é que toda vez, todo episódio que aparecia um marinheiro novo, um ou dois, a gente já sabia que eles iam morrer. É verdade. Porque eles tinham aquele elenco fixo, né? Que era o mestre, era o Kowalski, era o Kowalski. Chip, era o capitão Lee Crane e o almirante Nelson, né? Isso. Era o núcleo E base, né? era o núcleo base. Se aparecesse alguém da, da, da tripulação que a gente não conhecia, a gente sabia que ia morrer. Era marcado para morrer. Mas é mesmo, né? Tinha um novo. Isso aí. Mas você sabe que nos outros seriados também, nas outras séries também, quando eu percebi assim no Jornada nas Estrelas, tava aparecendo muito ali, né? Quase junto com o protagonista, alguém novo, né? Tava aí, ia lá É, para um é, planeta, aquele novão. Era aquele novão, alguma coisa vai acontecer com ele, né? Ele é, vai, é. né? E daí, depois do Fantástico, o que que parecia? Ah, Sabe qual que é? esse é novo também. Esse é Esse é novo? Dallas, né? Né? J.R. Ewing. JR e não tão novo assim, né? Oh, já tem algum tempo aí, não tem? Ah, nem sei quantos anos tem isso. Mas, Ah, oh, uns mais de 30, né? por aí. Mas era mesmo como você falou, né? Acabava o Fantástico, era Dallas, né? Dallas. Mas já que você quer coisa mais, olha, o Leandro via muito Dallas, né, Leandro? Olha só, a Valesca. Era legal a Viagem ao Fundo do Mar, eu tinha medo.
Eu não, acho que Viagem ao Fundo do Mar, não, né? Sei, tinha algum que tinha medo? Dependendo do episódio, tinha uns monstros meio esquisitos. Assim. Eu acho que Kolchak, eu acho que era mais assim, que tinha muito Kolchak suspense, muito. Acho que era mais. Tinha uns... Quinta Dimensão também era pesado. Quinta Dimensão, é verdade, eu não pensei na Quinta Dimensão. E também tinha um outro que era Twilight Zone. Né? Aí eu não sei como é que chamava em português. Você lembra do Twilight? É tipo Quinta Dimensão, que eram sempre 3 episódios. Daí tinha um de terror, ficção, algumas coisas assim. E vamos lá pro passado, vamos falar de coisa... Lembra disso aí? Sim, Bonanza. Bonanza. Essa aí é a fase dos westerns na TV americana, né? Sim. Então teve Bonanza, teve Laredo, Big Valley, James West, Bat Masterson, Chaparral, Bronco. E Chaparral? Esse é um seriado que... Isso é uma série que pouca gente conhece. Bronco. Chaparral? Chaparral. Chaparral. Sim, Tá. Chaparral. Tinha Lancer. Lancer, Justiceiro. Lancer. Justiceiro. Paladino, Justiceiro. Não, como é que é? Paladino, Defensor da Justiça, que era com o Richard Boone. Qual mais? Rin-Tin-Tin era dessa época? Rin-Tin-Tin... um pouquinho antes, eu acho. Eu creio. Rin-Tin-Tin era um pouquinho antes. A Viviane falando ali, além da imaginação. Além da imaginação, é verdade. Aqui vocês não conseguem ver direito, porque a foto, infelizmente, o Instagram, não sei o que ele fez com a foto, ele pegou só um ângulo, né? O foco. Ali a Ginny é um gênio com o pessoal nos bastidores e ela está subindo para a garrafa dela. Na verdade, é para cima, dá para ver ainda algumas almofadas. Tá. Lembra do interior da garrafa que ela morava? Sim. É ali, né? Vou colocar lá na página do Facebook a foto inteira, completa. Depois, quem quiser, veja lá no Facebook, né, das antigas na TV. Você assistiu muito Ginny é um gênio? Major Nelson? Assisti. Como é que é o nome do amigo do Major Nelson? Major Healey? Roger Healey? E sempre a gente... Isso aí é básico, né? Isso aí. Olha o Leandro assim, ó. Nossa, pensando na época de Dallas, comparando quantas séries tínhamos disponíveis naquela época. E hoje a gente tem um bombardeio. Puxa. É mesmo, Leandro? Tem muitas séries hoje, né? Paladino da Justiça. Séries boas. Séries boas, né? Paladino, Defensor da Justiça. Você assistiu esse? Esse eu não assisti. Assistia. Esse aí passava meio-dia na TV Paranaense. É? Meio-dia. Canal 12? Na verdade, ele é um pistoleiro. E no começo, na apresentação da série, aparecia o cartãozinho dele. Estava escrito assim, tinha uma peça de xadrez, um cavalo, e have a gun, will travel. Estava escrito embaixo. Então traduz aí pra gente. Ele se vestia de preto, tinha um bigodinho fininho assim, do Richard Boone, né? Bigodinho fininho assim. E um chapéu reto, não era aquele chapéu convencional de cowboy. Ele era estiloso, assim. E algumas dessas séries eles se misturavam, né? Por exemplo, misturavam não, que eu quero dizer, o ator de uma passou para outra, né? Sim, tem, o David Jansen, por exemplo, ele fez o Fugitivo, e depois ele fez o... Como é que chamava aquele... não é Rockford, é Harry O. Harry O e o Fugitivo, o mesmo ator. Eu me lembro que num dos seriados Zorro, porque teve vários, né? O Zorro era o mesmo ator do Perdido no Espaço. O Robinson lá, né? Exatamente. Né? Perdido no Espaço, né? Depois a gente vai reconhecendo tudo isso aí. Então nós passamos aí por várias séries, né? Qual das séries que você mais gostou? Gostava pela maneira de pensar naquela época e hoje, repensando, talvez não fosse mais a mesma, né? Por exemplo, o que você gostava bastante? Eu gostava muito do Kolchak, né?
Como eu te falei, eu preferia o Kolchak, mas hoje eu não sei se eu for assistir o Kolchak, se... Bem, se bem que ainda tem mais séries que a gente não conversou ainda. Pera aí, deixa para responder isso para frente aqui ainda. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma aqui. Ah, eu tenho... Cadê? Me roubaram daqui. Ah, tá aqui. Essa aí, ó. Lembra dessa série de TV? Esse é o Batman mais caricato, né? Será? Tem um anterior que eu vou mostrar agora. Esse não é. Aí que é novidade. Era pior ainda, né? Esse aqui, ó. Mais caricato era esse. Esse foi, acho que não sei se oficialmente o primeiro, mas esse era o mais antigo, que aquele que a gente mostrou aqui com o Adam West. Esse aqui é com o Adam West, lembra? Que você até comentou. Sim, Burt Ward e Adam West. Isso. Então conta ali daquela cidade. Ali eles estão, na verdade, eles não estão em pé, né? Eles estão subindo um prédio. Quando ele estava escalando o prédio, era feito assim. Daí sempre alguém abria a janela e falava com eles. Não, o cara vinha de baixo. E você reparava que a pessoa abria a janela, dava para ver, né? Que dava para perceber que não era, né? Como se tivesse natural, assim. Mas eu gostava. Eu gostava... A verdade, outra coisa que eu gosto muito é carro, né? Então, eu gostava muito esse Batmóvel aí, eu acho top, eu acho o mais bonito de todos. E até eu tinha um da Gulliver, naquele tempo. Eu ganhei, sei lá, de Natal, de aniversário, qualquer coisa assim. E era, acho que era escala 1:24. Era uma escala, ele era bem maiorzinho assim. E um detalhe interessante é que o Batman e o Robin, eles estavam colados no banco, né, nos bancos, e eles não tinham perna, porque você olhando de cima, eles estavam com a perna dobrada, né? Aí uma vez o Batman soltou, caiu do carrinho, e aí eu vi que o Batman não tinha perna. Uma coisa interessante. Mas eu gostava. Eu tive roupa, minha mãe fez uma roupa do Batman. Ah, é? Só que não parava na cabeça, não enxergava nada, aquele troço ficava saindo assim. Porque ela fez a touca dele certinho, né? A máscara dele certinho. Não assim, né? E fez a capa junto. Não era assim. Não, e ela fez a capa junto. E eu usava, aí ficava subindo no muro e pulando. Essas coisas assim. Você estava falando aqui, deixa eu te mostrar uma coisa. Você gosta de carros, né? Então, por causa disso, que eu sabia, né? Então, eu coloquei uma camiseta aqui retrô, tá? Uma camiseta retrô com um veículo. Só então a homenagem aqui, tá? Você sabe que veículo? Um Buick. Legal. Um Buick. Um Buick. É só porque aqui que não aparece, né? No Instagram não dá pra ver, mas é só pra homenagear a sua presença aqui. O Stallone Cobra tem um carro desse. Tem? Ele usa um carro desse, ele usa um Buick modificado, né? No Brasil tem? Um baita de um Buick. Teve? Tem. O Tarso Marx fez um Buick desses. Poxa. Então, sobre uma curiosidade aí, então esse Batman Robin eu descobri na internet, né? Isso é legal, né? Que esse seriado aí foi nos anos 40, né? Anterior àquele que eu mostrei aqui da foto, que é com Adam West. A série foi criada em 1943, tá? Então, e pouca gente, né, tinha televisão, né, só para... Exatamente. Pouca gente tinha televisão lá nos Estados Unidos, né? Então, é só por curiosidade. Então, olha só, bem... Igual o primeiro seriado do Super-Homem também, né? Que é bem antigo, é da mesma época. Mas quem não teve problema de traje... O primeiro Super-Homem. Quem não teve... Foi o primeiro Tarzan, e o segundo, e o terceiro, e o quarto. Problemas de roupa. Tarzan para mim é o Johnny Weissmuller. Né? Ele foi campeão de natação, né? Nadava mais rápido que o crocodilo que ia atrás dele. Né? Ele fazia as cenas de ação, ele gritava, ele fazia o grito, ele fazia tudo. Depois na década de 1960, né? No meio da década, eles lançaram uma nova versão do Tarzan, né? Mas aí ele já era meio Nutella, né? Não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. A Valesca dizia que ela sempre torcia para os bandidos do filme do Batman. E a Viviane adorava, principalmente nas brigas, os sons que eram mostrados lá de pá, né? Tinha aquelas coisas, né? Era legal porque, na verdade, é uma coisa... É violência. Né? Bandido versus mocinho.
Mas eles conseguiam explorar isso de uma forma leve, assim, né? Não era o Coringa não era aquele monstro que é do Batman Begins aí, né? Sim. Era bem diferente, né? Não, é verdade. Era um negócio para TV mesmo, era para criança, na verdade. Você... Hoje em dia é politicamente incorreto falar isso, né? Mas era para criança. Eu era criança, você era criança quando assistiu isso? Não sei. Né? Eu acho que era. Não sei se eu não, não assisti já velho. Bem, o do Tarzan era legal, lá no nosso, a Carmelita comentou, não perdia um filme e ainda queria imitá-lo. O Chips, lembra do Chips? Eu tenho uma Shadow e toda vez que eu ando de Shadow eu me lembro do Chips, eu fico lá pelas outras. O Chips é um seriado que eu assistia tudo, mas eu não curtia muito. Não gostava muito. Eu gostava das motos, né? As motos eram legais. As motos eram legais. E o Starsky Hutch? O Starsky Hutch, o forte é carro, né? Aquele Gran Torino vermelho com aquela faixa branca então, lá. Então, viu? A coisa mais linda do mundo. Pois é, então. Então me diga aí, qual desses seriados da sua infância, que na época da sua adolescência e infância, né, você gostava mais? Assim, que você curtia olha, mais? Eu curtia muito uma coisa que muito pouca gente assistiu, realmente, e muita gente nem conhece, mas era os filmes de marionetes do Jerry Anderson, que foi Stingray, foi Thunderbirds, foi Joe 90 e Capitão Escarlate. Você sabe? Esses aí quando eram top. Morava em... O Thunderbirds era o máximo. Eu queria mencionar, quando ele morava em Londres, na caixa de sucrilhos, vinha eu tenho as navezinhas e o carro do Thunderbirds lá. Né? Tinha o 1, que era o foguete, o 2 era o cargueiro, né? O 3 era um supersônico, o 4 era o submarino. O Leandro tinha a roupa dos Chips. Já vou cortando. Roupa dos Chips. E eles moravam na Ilha Misteriosa, né? Moravam na Ilha Misteriosa. E o Capitão Escarlate eles combatiam os Mysterons, que eram alienígenas, que eles matavam os seres humanos e copiavam o ser humano e para fazer algum mal para os terráqueos, né? E o Capitão Escarlate é um cara que foi duplicado pelos Mysterons, só que não deu certo tal, e ele se libertou. Ele voltou a ser ele mesmo. Então ele é imortal. Ele é indestrutível, o Capitão Escarlate. E ele faz parte da organização chamada Spectrum. Então tem o Capitão Blue, tem o Capitão Magenta, tem todas as cores. Capitão Yellow, as patentes são diferentes. Capitão Escarlate. E o Capitão Black é o representante dos Mysterons. E eu até lembro no começo porque assim, quando eles iam tomar o corpo de alguém, iam matar alguém, vinham duas luzinhas assim, correndo. Aí, por exemplo, o cara estava andando de carro, sofria um acidente de carro, morria. Aí eles causavam um acidente, aí eles duplicavam o cara, né? E eram duas luzinhas assim. Aí eles falavam, os Mysterons, inimigos declarados da Terra, capazes de reproduzir qualquer objeto ou pessoa, mas antes precisam destruir. Aí apareceu o Capitão Escarlate, assim, liderando a luta, um homem que a sorte tornou imortal. Capitão Escarlate. Vi que você gostava. Era muito legal. Muito legal. E hoje seria esse mesmo que você tivesse que optar ou não? Não, o meu seriado, na verdade, minha série favorita é Star Trek. Star Trek, né? Eu falei do Kolchak ali, mas o Kolchak é porque eu era muito... Fora de dúvida. Muito pequeno, né? Mas Star Trek realmente é... Eu tô assistindo, você está assistindo aquela série no Netflix lá do Discovery, né? E eles estão usando algumas coisas para fazer memória da primeira série, né? Que é aquele
tricorder, os barulhinhos dentro da nave. Bem legal, eu acho. Não, era muito legal. Na época foi quase que um fracasso, né, o Star Trek, né? Mas depois, sei lá, é uma série, é a que eu mais gosto mesmo, indiscutivelmente. Se eu não me engano, os primeiros episódios não eram com William Shatner, que era o Capitão Kirk. Não, era o Capitão Pike. Eu tinha o primeiro episódio do Capitão Pike. O primeiro em VHS, eu tive uma videolocadora e eu consegui descobrir em VHS o primeiro episódio de Star Trek sem áudio. Só tinha imagem. Eu comprei. Fazer o quê, né? Fiquei lá assistindo. No primeiro episódio ele vai preso naquele... São uns alienígenas lá que tem uma cabeça enorme, assim, um cérebro gigantesco. E eles querem fazer experiências, né, com o Capitão Pike. E depois ele voltou no Discovery. Justamente isso. Isso foi legal. Acho legal. E na série original ele volta, acho que na segunda temporada ele volta porque ele sofre o Capitão Pike sofre um acidente e ele vira só um busto, assim. E ele anda tipo numa cadeira, numa caixa, assim, triangular, e só tem 3 luzinhas, assim, na frente, que é sim e não, e a outra luz eu não lembro para que é. E ele todo deformado, assim. Aí o Spock desobedece todas as ordens do Kirk, da Federação, para levar o Capitão Pike de volta para esse planeta, para ele acabar a vida dele assim, só no cérebro, né? Sim. Na imaginação. Aí no final do episódio aparece o Capitão Pike andando lá com a moça, e no primeiro episódio ele conhece uma moça que ela é terráquea também, e ela tinha caído lá, a nave deles caiu, e foi o motivo, na verdade, que o Capitão Pike foi até lá. Sim. Só que os alienígenas criaram uma fantasia de que havia sobrevivente, etc, etc, para capturar um espécime para eles, né? E essa moça, ela sobreviveu, só que ela ficou toda deformada, porque se arrebentou. E o Capitão Pike, ela era a original, né? A atriz original, né? Era uma moça muito bonita, uma loira bonita, de olhos azuis. E legal. Aí, no final desse episódio, ele aparece andando com a moça. Olha só o spoiler, pessoal. Antônio, olha, nós temos aqui só 3 minutinhos para encerrar nossa live. Nossa, passou rápido. Olha, a Valesca deixou registrado aqui. Bacana rever todos esses seriados e personagens, adorando o bate-papo. Rever, não, relembrar. Né? A Viviane, muitas recordações, muito legal. E antes de encerrar, eu queria que a gente não podia deixar desse seriado, né? Bem brevemente, a gente comenta do seriado Kung Fu. Kung Fu. Aliás, eu queria até dar uma pessoal assim, eu tenho que falar isso, não dá. Toda vez que eu falo com os amigos, eles falam, aquele é do David Carradine. Gente, o nome dele é David Carradine. Dean, com I, não é Dine, é Dean. Viu, pessoal? Só falando de novo, David Carradine, não Carradine, tá? Eu sei por que falam Carradine, é natural. Mas só explicando, então, esclarecendo o pessoal que é fã como eu, né, do personagem. Eu não sou fã do David Carradine, né, que já faleceu e tal, mas eu tenho assisti todos os episódios, Antônio, não sei se você assistiu. Era um filme bacana, né, assim... Mas faça um comentário aí, Antônio, né, que você preferia que... Você assistiu, né? Kung Fu, não assistiu? Assistia. Passava à noite, né? Originalmente passava à noite. Bem, eu achava muito legal, assim, intercalava aquelas histórias. Eu achava legal, eu gostaria, na época eu gostaria de lutar como ele lutava. 63 episódios da série, então a gente já vai encerrar o bate-papo de hoje, mas não sem antes mostrar um brasileiro aqui, que a gente tem aí 30, 40 segundos para falar um pouquinho. Vila Sésamo, olha só quem está aí na foto do Vila Sésamo.
O Garibaldo. Garibaldo, né? Tem o Armando Bogos, que a gente conhece o ator, Araci Balabanian, Sônia Braga, Milton Gonçalves. Milton Gonçalves. E tá faltando o Gugu aí, né? Gugu. Que morava no barril. Aí não Atrás tá de mim aparecendo. tá o Funga Funga, fungando aqui, né? Funga Funga. O Funga Funga é mais novo. É mais novo, eu não conhecia. Esse eu vi na internet mesmo, esse eu não lembrava. Aliás, assisti bem pouco, mas Funga Funga é o elefante, né? É, o elefante, exatamente. Bem, olha, até eu tive uma ideia, acho que a gente pode fazer uma parte 2 das antigas na TV, mas de filmes daí, porque hoje foi mais justamente essas séries, seriados, né? Séries de antigamente. Fica aí aberto o convite, Antônio, você fazer uma parte 2 no futuro, né? Sobre os filmes. Tá legal. Daí, tá bom? Beleza. Antônio, muito obrigado pela presença, fiquei super alegre. Obrigado. Nossa, nessa memória. Vai ficar registrado aqui no Instagram. Então, valeu. Né? Muito obrigado. Valeu. Tá, então, obrigado. Bem, é isso aí, pessoal. Boa noite para todos. Deu para relembrar aí um pouquinho dos velhos tempos, né? E quem sabe a gente faz essa outra live aí sobre filmes, né, das antigas na TV. Um grande abraço, Antônio, para a família também. Outro. Valeu. Valesca. Tá. Tchau. Tchau. Vou encerrando então por aqui. Tchau, Antônio. Pessoal, valeu a presença de todos vocês. A gente se vê. Parabéns pelo ótimo bate-papo. Viviane, Leandro, ótimo. A Júlia, boa noite, foi ótimo, que bom. Elenir, tchau.